Às vezes, o que mais impede o nosso crescimento espiritual não é a falta de conhecimento, nem a falta de oportunidades, mas a falta de coragem para olhar no espelho da alma e enxergar o que realmente está lá. A verdade é que evoluir espiritualmente é um processo bonito, mas profundamente desconfortável, e quase nunca começa com luz, começa com sombra. Muita gente quer paz sem renúncia, quer clareza sem silêncio, quer propósito sem disciplina, quer despertar sem enfrentar a si mesma. Mas nada disso é real. O crescimento espiritual exige atravessar portas que ninguém pode atravessar por você. Exige abrir mão de versões antigas de si mesmo que, embora confortáveis, já não servem mais. E é exatamente por isso que hoje eu quero te guiar por 6 verdades duras, daquelas que muitos evitam, mas que são absolutamente necessárias se você realmente quer crescer espiritualmente. Este é um convite para mergulhar profundamente no que você é, no que evita, no que não quer admitir, mas também no que pode se tornar. E se você ficar comigo até o fim, eu te prometo, você não será mais a mesma pessoa ao terminar este texto. A primeira verdade dura que você precisa enfrentar é que ninguém virá te salvar. Por mais que você tenha apoio, pessoas que te amam, mestres espirituais, conteúdos motivadores, livros, vídeos e guias, nenhum deles pode fazer o trabalho interno que só você pode fazer. É duro admitir isso, porque lá no fundo existe uma parte nossa que ainda espera que algo externo mude, que um milagre aconteça, que uma porta se abra sozinha, que alguém nos dê um empurrão decisivo. Mas a realidade espiritual é simples. Você é o único responsável por atravessar o seu próprio caminho. O universo pode colocar sinais, pode te enviar oportunidades, pode te mostrar direções, mas não pode andar por você. Crescer espiritualmente é um ato radical de autorresponsabilidade. Enquanto você esperar que alguém venha te resgatar daquilo que você mesmo criou, seja um hábito, uma crença, um padrão emocional, uma história antiga, nada, absolutamente nada vai acontecer. Essa verdade dói, sim, mas liberta. Porque quando você entende que ninguém virá te salvar, finalmente descobre que você pode se salvar. E é aí que tudo começa a mudar. A segunda verdade dura é que você vai perder pessoas no caminho. E isso não é um sinal de fracasso, mas de evolução. À medida que você cresce espiritualmente, você começa a vibrar de maneiras diferentes, a pensar diferente, a se comportar diferente, a querer coisas diferentes. E algumas pessoas simplesmente não conseguem acompanhar esse movimento. Não porque sejam ruins, mas porque estão em outro momento, outra frequência, outra etapa. A vida é sábia demais para permitir que você leve todo mundo com você quando está crescendo. Algumas relações vão desaparecer naturalmente. Outras vão desabar. Outras ainda vão doer profundamente. E você precisa entender. Perder pessoas não significa perder amor. Significa ganhar espaço. Ganhar espaço para novas conexões. Para pessoas que combinam mais com a sua nova fase. Para relações que realmente alimentam quem você está se tornando. Dizer adeus é uma das formas mais puras de maturidade espiritual. Faz parte aceitar que algumas pessoas participam apenas de capítulos, não da história inteira. E você não pode forçar ninguém a evoluir com você. A espiritualidade te pede força para continuar mesmo quando o que você perde parece maior do que o que ganha. Mas, com o tempo, você percebe. Quem fica, fica mais profundo. Quem chega, chega mais alinhado. A terceira verdade dura é que você vai precisar enfrentar as suas sombras. E sombras não desaparecem só porque você as ignora. Quanto mais você tenta esconder, enterrar, negar, mais elas crescem. Crescer espiritualmente não é se tornar perfeito, puro, ou iluminado. É saber olhar as suas próprias escuridões sem fugir. Suas inseguranças, seus medos, sua raiva, sua carência, sua necessidade de controle, seu orgulho, suas feridas antigas, tudo isso faz parte de você, mas não precisa te definir. O problema é que muitas pessoas querem evoluir espiritualmente sem tocar no que dói. E isso é impossível. A sombra não foi feita para ser eliminada, foi feita para ser integrada. Para isso,
Você precisa ser honesto consigo mesmo em um nível que poucos têm coragem de alcançar. Você precisa se perguntar: por que eu ajo assim? Por que sinto isso? Por que repito esse padrão? De onde vem essa voz interna que insiste em me sabotar? E mais importante, o que eu estou tentando evitar sentir? A espiritualidade verdadeira não te afasta do desconforto, te leva direto até ele, porque é ali que a cura acontece. A sombra, quando aceita e compreendida, perde o poder de te controlar. Quando negada, se torna o mestre da sua vida. E você precisa escolher quem será o piloto, você ou aquilo que você tem medo de encarar. A quarta verdade dura é que disciplina é mais espiritual do que motivação. Motivação é volátil, disciplina é constante. Motivação é o que te faz começar. Disciplina é o que te faz continuar mesmo quando você não quer. A maioria das pessoas quer crescer espiritualmente, mas não quer a rotina espiritual. Quer sentir paz, mas não quer praticar. Quer ser mais consciente, mas não quer escolher conscientemente todos os dias. A verdade é que a sua evolução espiritual é profundamente moldada pelos seus hábitos, não pelos seus desejos. A espiritualidade não é apenas sentida, é praticada. É o silêncio diário quando tudo está barulhento. É a gratidão, mesmo quando a vida está difícil. É o autocontrole quando você quer reagir impulsivamente. É o perdão quando o ego quer vingança. É a constância nas pequenas coisas, não apenas nas grandes epifanias. Se você espera crescer espiritualmente só quando se sentir inspirado, vai passar a vida inteira estagnado. Mas quando você decide que sua evolução não depende do seu humor, e sim do seu compromisso, tudo muda. A disciplina espiritual não te aprisiona, ela te liberta, porque é através dela que você domina a si mesmo, e não o contrário. A quinta verdade dura é que crescimento espiritual dói. E dói porque envolve morrer para versões antigas de você. É quase como se, para cada novo nível da sua consciência, uma parte sua precisasse ser deixada para trás. E o ego odeia isso. O ego foi feito para sobreviver, não para se transformar. Ele vai resistir, vai argumentar, vai sabotar, vai tentar te convencer de que é mais seguro permanecer como você sempre foi. E é aí que muita gente desiste do caminho espiritual, no momento exato em que sente a dor de sair da própria casca. Mas saiba, essa dor não é um sinal de que você está indo pelo caminho errado. Pelo contrário, toda transformação profunda acontece depois de um período de desconforto intenso. É como uma serpente trocando de pele. É como uma lagarta se desfazendo completamente para virar borboleta. A natureza inteira entende que crescer exige ruptura. Nós, seres humanos, também sabemos, mas resistimos. Toda dor emocional que surge no processo de evolução tem um propósito: te mostrar que você está se aproximando da mudança. Não fuja da dor. Entenda-a, honre-a, porque ela é a prova de que você está se movendo. A sexta verdade dura é que o silêncio é mais espiritual do que a maioria das palavras. Vivemos em um mundo onde tudo é barulho, opiniões, julgamentos, conteúdos, rotinas, exigências, ruídos externos e internos. E, no meio de tanto barulho, muitas pessoas confundem espiritualidade com excesso de informação. Mas a verdadeira evolução espiritual nasce no silêncio. Nasce quando você consegue finalmente se ouvir. Não a voz do medo, não a voz do ego, não a voz do mundo, mas a sua voz mais profunda, aquela que você quase esqueceu que tinha. O silêncio é o lugar onde sua consciência se organiza, onde você percebe o que realmente importa, onde você acessa respostas que nunca encontrará fora de você. É no silêncio que você descobre que não está sozinho, que existe algo maior guiando seus passos, que existe uma inteligência espiritual conduzindo a sua jornada. Mas o silêncio assusta, porque nele você se encontra, e às vezes não gosta do que vê. A evolução espiritual exige que você abrace esse silêncio, que aprenda a ficar consigo mesmo, que tolere o vazio até perceber que o vazio é só o início de uma nova plenitude. É nesse espaço interno que a luz aparece. E agora que você ouviu essas 6 verdades duras, talvez esteja sentindo algo aí dentro. Talvez seja incômodo. Talvez seja esperança. Talvez seja um chamado.
seja o que for, é um sinal de que esse conteúdo não chegou até você por acaso. A espiritualidade verdadeira nunca te deixa onde te encontrou. E agora, quero que você reflita profundamente. Qual dessas verdades você mais estava evitando? Qual delas te tocou mais? Qual delas você precisa aplicar hoje? Não amanhã? O seu crescimento espiritual não começa quando você termina de ler. Começa quando você decide agir. Começa quando você aceita o desconforto. Começa quando você escolhe se transformar. Você está pronto para isso? Se estiver, então compartilhe sua resposta nos comentários, se inscreva para continuar recebendo conteúdos que elevam sua consciência e deixe seu like para que mais pessoas despertem junto com você. Sua evolução começou agora, e eu estou aqui para caminhar com você.